Tá entrando aí a apresentação. A atividade, pessoal, de hoje vai ser como? A atividade vai ser um questionáriozinho lá na plataforma. Vocês estão vendo aí a apresentação, não? No meu não, tá aparecendo não ainda. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. No meu também tá não. É, e agora pegou? Tá a imagem do senhor, mas não dá mais sem nada não. Ah, agora eu acho que foi. Pegou aí agora? Tá do mesmo jeito no meu. O meu também, enquanto do mesmo jeito. É porque tem. Agora apareceu, agora apareceu. Agora apareceu. Pronto, agora apareceu, né? Então vamos iniciar aí, né? Bom dia aí oficialmente, tá? Essa aula de hoje aí vai ser a culminância, tá? Das duas aulas anteriores, na verdade, as três aulas anteriores, né? Que a gente pegou aí duas aulas de Grécia, tá? Pegou aí aquela questão mais política da Grécia e uns aspectos mais gerais, tá? E de Roma também a gente pegou uma aula para pegar uma análise geral da história de Roma, tá? Pegando ali da monarquia, a república, né? O império, né? E aí a gente viu, né, a evolução das lutas políticas lá de Roma, de Roma antiga, né, a luta entre os patrícios e os plebeus, né, que os plebeus estavam querendo entrar, né, participar da política, né, participar da vida política, ter cidadania e tudo mais. Então, também a gente viu a expansão de Roma, né, que começou lá na República, com as guerras púnicas contra Cartago, e aí, aos poucos, Roma foi crescendo e expandindo, né? Principalmente a partir da, da aquisição de escravos, né? Através das guerras, porque a cada região, nova região que Roma conquistava, né? Ele anexava e escravizava aí os derrotados, né? Os prisioneiros de guerra. Então, agora a gente vai terminar essa parte vendo uma análise mais cultural, tá? Um aspecto mais cultural, tanto da Grécia como de Roma. Então, e qual a relevância dessas duas civilizações, né, para o nosso mundo hoje? Porque quando a gente fala em civilização ocidental, tá? A gente está se referindo a toda a civilização, né, todo esse essa sociedade que se construiu com base
nesses valores, né? Nessa cultura, né? Nessa carga cultural que vem lá desde a Grécia e de Roma. Então, a base da civilização ocidental, que a gente tem hoje, a religião da gente, nossos costumes, né? Nosso direito, né? Nosso sistema político, tudo isso aí compõe o que a gente chama de civilização ocidental. E as bases dessa civilização ocidental vêm tanto da Grécia como de Roma. Por isso que a gente chama essas duas civilizações de antiguidade clássica, né? Porque exatamente são as duas referências da história antiga que acabou perdurando e continuando aí até os dias de hoje, né? De várias formas, não na forma exatamente como aconteceu aqui, né? Na Grécia e em Roma nessa época, mas sendo que, claro que foi sendo adaptado, né? Transformações, mas sendo que a raiz, a base de tudo está lá na Grécia e na Roma. E aí são exatamente esse legado, né? Exatamente esse legado que a gente vai estar analisando um pouquinho aqui agora. E a gente vai iniciar pelo legado grego, ou seja, quando a gente fala de legado, a gente está dizendo que esse povo deixou, né, contribuiu para a sequência aí da evolução da história da humanidade, tá? Ou seja, qual foi a contribuição, o que foi que ele deixou, né, que mesmo depois, quando essa civilização grega, né, esse auge grego, quando ele acabou, né, quando ele chegou a fim, porque a própria Grécia foi dominada por Roma, tá? Foi conquistada por Roma. Então, mesmo depois dessa conquista, mesmo depois que a Grécia perdeu a influência, tá? Esse legado cultural continuou, né? Persistiu, tá? Isso que gerou até a permanência aos dias de hoje, tá? Então, isso aqui se chama de legado cultural da Grécia Antiga, que é muito variado, tá? Então, quando a gente fala em democracia, tá? A gente já viu um pouquinho dos fundamentos da democracia na aula passada, na aula sobre Grécia, tá? A gente vê também a questão do teatro, tá? O espetáculo, né, de teatro, esse gênero, né, literário, né, que também existe, né, já é um legado grego. A própria arquitetura, né, das construções, né, dos templos, o esporte, o próprio esporte, tá? A prática de esportes. Quando a gente fala de Olimpíadas, tá? Que inclusive esse ano seria um ano de Olimpíadas, né? As Olimpíadas foram suspensas, né, e adiadas por causa da pandemia, né? Mas hoje, esse ano seria um ano de Olimpíadas e as Olimpíadas vêm desde a Grécia, tá? É um legado aí que continuou, né, em homenagem aos deuses olímpicos, né, a Zeus e tudo mais, que venceu a guerra contra os titãs, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, nesse período, né, todas as guerras acabavam, todos os povos das cidades gregas, mesmo que estavam rivais entre si, eles se confraternizavam para disputar uma as modalidades, né, uma competição, né, esportiva e tudo mais, né. A filosofia, que é um grande legado em relação ao pensamento, né, racional, que surgiu aí na Grécia, que a gente vai ver também um pouquinho, e o próprio os primórdios, né, da educação, da noção de educação, de formação integral do indivíduo, né, também veio da Grécia, né? Então, veja, isso aí só por alto, tá? A quantidade de aspectos que a Grécia Antiga influenciou e determina a vida no Ocidente, né, no mundo ocidental até hoje, tá? Então, como nós brasileiros fazemos parte da civilização ocidental, quando a gente fala de democracia, teatro, arquitetura, esporte, filosofia, né, educação, tá tudo na raiz, lá na base tem um dedinho da Grécia, tá? Da Grécia Antiga. Então, a gente vai ver aí quais são esses dedinhos exatamente, né? Então, quem aí gosta de mitologia, né, de deuses da Grécia e tudo mais, a gente vai ter uma partezinha bem específica disso aí, né? Quem quiser falar alguma coisa, né, contribuir com alguma pergunta, com alguma informação, né, pode colocar também alguma série que você já assistiu, algum livro que você já leu, porque esses temas, né, estão muito frequentes aí no ambiente cultural que a gente vive. Às vezes a gente nem identifica esses elementos, né, históricos no que a gente consome, tá? Mas, por exemplo, quando a gente vê um filme, né, como Percy Jackson, né, um filme sobre mitologia,
Fúria de Titãs, né? E vários outros, Troia, né? Fala sobre a Guerra de Troia, inclusive tem a série na Netflix aí que fala sobre Troia, né? Então, vários produtos culturais, né, do cinema, de série, utilizam esse plano de fundo, né? Muitas vezes a gente não identifica, mas ele está lá. Então, outra coisa também que foi legado pelos gregos é o ideal de beleza, tá? Impresso pelos gregos em suas obras artísticas, bem como um grande afinco que dedicaram suas obras arquitetônicas, científicas e filosóficas, né? Então, consiste em um marco cultural sem precedentes. Nenhum outro povo antigo, né, conseguiu legar, conseguiu deixar tantas obras, né, tantas influências em todas essas áreas. Claro que o que ajuda muito o fato de essas obras terem perdurado durante o tempo, né? Muita coisa do Egito antigo, de outras civilizações antigas, acabaram se perdendo no tempo. Então, a gente não tem tanto acesso também a informações, né, a fontes históricas como a gente tem em relação aos gregos, tá? Então, mesmo que milhares de anos tenham se passado desde suas realizações. Então, quando a gente analisa o Partenon, por exemplo, a obra, o templo Partenon lá na Grécia, lá em Atenas, foi construído 300 e poucos antes de Cristo, né? E já passou aí dois Deixa eu fazer milênios. mais uma perguntinha. Assim, qual foi a maior cidade antigamente? Foi a Grécia ou a Roma? Marco vai falar alguma coisa? Ô, pessoal, o senhor tá escutando eu, não? Hã? Assim, Grécia. de antigamente, qual foi a maior cidade? A Grécia ou a Roma? Não, a maior civilização, quem conquistou o maior território, né, foi quem ficou mais poderoso foi em Roma, tá? A civilização romana acabou conquistando aí uma grande parte aí do mundo conhecido na época. Então, em termos de poder, né, em termos de extensão, né, o Império Romano, né, a Roma antiga, ele tem um maior poder, né? Agora, a própria civilização romana foi muito influenciada pela grega, tá? A própria Grécia foi conquistada por Roma, mas sendo que em termos culturais, tá, o legado grego é maior do que o romano, porque muita coisa do romano veio do grego, tá? Então, apesar de Roma ter tido uma influência política maior, né, em termos de expansão, de poderio militar e econômico, né, mas em termos culturais, o legado da Grécia ainda se sobrepõe um pouquinho, porque acabou também contaminando, né, entre aspas, e influenciando a própria civilização romana que conquistou ela, tá? Então, continuando. Essa imagem aí, vocês conseguem ver aí essa imagem, o Teatro de Herodes, né? Lembra Sim, alguma coisa de vocês aí, essa imagem? o Coliseu, onde os bárbaros lutavam, assim. Só me lembra isso. Parece com o quê? Hoje em dia, quando a gente relaciona com hoje em dia, parece o quê? O Hoje em dia, a estádio gente de tem futebol. nas cidades, né? Hã? O estádio de futebol. Parece um estádio de futebol, né? Parece um espetáculo, né? Um lugar uma casa de shows, né? Alguma coisa assim, onde se apresentar espetáculos. Então, o próprio formato, né, que a gente tem hoje, né, de casa de show, né, de teatro, de campo de futebol, em que no centro lá vai estar acontecendo a partida, o evento e o pessoal na arquibancada assistindo, né, vem desse período, né, dessa influência do teatro grego, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente a influência do teatro, tá? O primeiro grande campo, tá, que foi mudado, né, pela Grécia, que foi criado, entre aspas, pela Grécia, é a própria história, tá? A, a, a história, ela começou, né, não do jeito que a gente tem hoje, como a ciência, de fato, com método, né, com método científico, né, com análise mais criteriosa, mas sendo que a história como tida como um novo campo de saber, né, ela surgiu na Grécia através desse cara aí, ó, chamado Heródoto, né? Por que surgiu a história? Porque a gente diz que a história surgiu aí na Grécia, né, nessa ideia. Porque a própria narração da história ela passa a ser independente da tradição mitológica e religiosa.
né, que os povos em comuns, né, naquela época, na Antiguidade Oriental e na própria Antiguidade ali, é, ao redor da Grécia, né, ela narrava a sua própria história através da tradição mitológica, através dos deuses, né, através do que a religião e do que os deuses tinham feito. Tá? Então, a própria história de uma cidade, por exemplo, a própria história de uma guerra, né, era em relação ao que os deuses estavam tramando, né? A própria Guerra de Troia, né, tem toda uma explicação, né, mitológica dos deuses e tal que estavam manipulando ali as pessoas e tal para fazer a guerra, tá? Então, com Heródoto, essa explicação, né, essa narração dessa história, ela passa a ser independente da tradição mitológica, tá? Passa a ser análise realmente dos homens, das pessoas que estavam fazendo as relações que existiam entre as cidades e estados, entre as pessoas, entre os impérios. Então, Heródoto, ele narrou, né, ele descreveu como foram as guerras médicas. As guerras médicas foram as guerras persas, né, contra os gregos, quando o Império Persa, né, tentou invadir por 2 vezes lá o Império, a Grécia Antiga, né, e aí por 2 vezes eles foram derrotados. Né? Mas aí a narração, né, muito do que a gente conhece dessas guerras médicas, né, dessas guerras persas, veio de Heródoto, tá? Porque ele narrou exatamente como foram essas guerras, né, o que aconteceu nas batalhas, quem venceu, quem não, quem perdeu, por quê. Então ele vai analisar através de uma coisa, simplesmente analisando os fatos. Tá? E outro cara aí também, outras pessoas que contribuíram para essa tradição histórica independente da mitológica, foi exatamente o cara chamado Xenofonte e Tucídides, né? Eles narraram aí, eles contaram a Guerra do Peloponeso, tá? Que foi uma guerra entre Esparta e Atenas, as duas principais potências da Grécia Antiga, né? Que a gente viu na primeira aula lá sobre Grécia, e elas eram muito diferentes, mas em que cada uma delas tem um poder muito grande, uma influência muito grande, né? Então elas se chocaram num conflito, né? Numa guerra que durou vários anos, que foi a chamada Guerra do Peloponeso, que foi inclusive um dos motivos para a decadência da Grécia, tá? Para a Grécia entrar em declínio, né? E ser dominada pela Macedônia de Alexandre o Grande, né, e depois por Roma. Tá? Então foi o início da decadência aí do, da Grécia Antiga, né, dessa civilização. Né? Então, o vencedor, inclusive, da Grécia foi Esparta, tá? Entre Esparta e Atenas. Então, já ouviram falar nesses três carinhas aqui, tá? Platão, Sócrates e Aristóteles. Já ouviram falar neles? Já eles são Sim, quem, você já sabe? sim. Já passou muitas vezes. Eles são o quê? São filósofos. São filósofos, né? São os três grandes filósofos aí da antiguidade, né? Exatamente o que quando surge, né? Quando dá um reforço, uma forma de elementos básicos da filosofia grega, tá? Então, a filosofia surge na Grécia Antiga. O que diferencia a filosofia do outro tipo de conhecimento da época? Porque antes da filosofia, né, era o pensamento mítico, ou seja, as explicações para os fenômenos naturais, as explicações para a realidade, né, para o mundo em que eles viviam, que as pessoas viviam, vinha tudo da mitologia, né, da religião. O que, por exemplo, como o mundo surgiu, né? Por que chove, por que tem trovão, por que são 6 meses de verão, né? Porque tem as estações e assim por diante. Então, é, todas essas explicações vinham dos mitos. Tá? Então, com a filosofia, tá? Que surgiu aí lá pelo século VI a.C., tá? Ela começa a explicar, né, o mundo, explicar as coisas que acontecem, os fenômenos que acontecem, tá? Através de um pensamento racional, tá? Através de um pensamento lógico, tá? E não simplesmente porque a religião, a tradição mitológica falou disso. Né? E para o surgimento da filosofia tem a questão da importância da polis grega.
lembram da aula de Grécia, né, que a gente falou sobre as cidades-estados, né, que né, essa polis grega era um centro, né, de debate, né, de conversa, de troca de experiências, né, de troca de conhecimentos muito grande entre os gregos e os outros povos, né? E aí também, muito como o sistema era escravista, e aí os proprietários, né, os aristocratas, eles tinham tempo ocioso, eles tinham um tempo para gastar, para discutir coisas, né, filosofar. Então eles passaram por causa dessa polis grega, por causa dessas cidades-estados, né, eles acabaram tendo as condições ali para começar a desenvolver esse tipo de pensamento. Tá? Por isso que é uma das grandes explicações ali do surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Tá? Claro que teve a importância da troca de experiências, né, com os outros povos, tá? Mas sendo que o central, a coisa central foi exatamente a organização social da polis grega, que permitia esse tempo ocioso, que permitia com que essas pessoas, né, na ágora, nas praças, né, públicas, eles se reunissem para discutir, para conversar, né, sobre esses assuntos, o que em outros povos não existia isso, tá? Então, os primeiros filósofos buscavam compreender a realidade das coisas, né? Como e por que os fenômenos naturais ocorriam, que é a chamada cosmologia. Tá? Ou seja, Tales de Mileto ele diz que todos os objetos, tudo que existe na realidade no mundo é composto de água. Tá? Agora, o formato da água ele vai variar de uma coisa para outra. Então, se eu pegar esse negocinho aqui de neossoro, né, de plástico e tal, tudinho, dentro tem um líquido, né, que é de água, mas aqui fora também o próprio plástico, né, a própria tampa, vem tudo uma forma de água também, né? Então, isso foi, apesar de estar através da ciência, hoje a gente conhece que isso não acontece de fato, não é verdade isso, né? Mas sendo que essa explicação foi revolucionária, né? Foi original, exatamente porque ele tentou explicar a realidade através do pensamento, através da razão, através de raciocinar sobre uma coisa e buscar os fundamentos dela, e não simplesmente indo atrás do que o mito, né, a mitologia dizia sobre como era formada as coisas. Tá? Então, está dando para entender essa questão aí? Um pouco desse surgimento aí da filosofia? Assim, assim. Então, esses primeiros filósofos, né, foram chamados de filósofos da natureza, ou filósofos pré-socráticos, né? Então, como Tales de Mileto, que a gente falou, né, Anaxágoras, Anaximandro, Pitágoras. Nas aulas de filosofia, né, com certeza vocês vão ver cada um desses aí, que eles disseram, né, as explicações que eles deram para o mundo. Depois veio os sofistas, né, vieram os sofistas e Sócrates, né, e o Sócrates foi o grande personagem da filosofia antiga, né? Tanto é que a filosofia é dividida entre os pré-socráticos e os socráticos, né? Os que vieram a partir de Sócrates, tá? Porque Sócrates ele mudou para onde a investigação iria se voltar. Tá? Então, se os primeiros filósofos estavam analisando a física, né, o mundo natural, de que elemento as coisas são formadas, Sócrates passou a usar o pensamento racional para explicar o próprio ser humano, tá? Então, ele passou a investigar o que é o bem, o que é a justiça, o que é o mal, o que é a virtude, né? Então, ele passou a investigar e a pensar sobre coisas relativas ao ser humano, tá? E não simplesmente à natureza, né? E ele também desenvolveu uma coisa chamada método socrático, né? Que é exatamente a forma que ele investigava, né? Que ele filosofava. Ele não deixou nada escrito, tá? Sócrates não deixou nenhum livro. Então, todo o método dele era baseado no diálogo, na conversa. Aí ele dizia que só sei, já ouviram essa frase, só sei que nada sei, né? É uma frase bem replicada por aí, né? Ele diz, eu não sei de nada, né? Eu estou aqui para aprender. E aí ele vai conversando com a pessoa, ele pergunta, o que é a justiça? Tá? Aí uma pessoa que se diz que sabe, né, que é um sábio e sabe tudo, vai dizer, justiça é isso, isso e aquilo. Aí ele vai começar a questionar a definição que esse cara deu, né? E esse cara vai acabar entrando em contradição. Ele vai dizer, rapaz, eu pensava que sabia, mas agora eu não sei nada. Tá? E aí depois, né, quando eles
reconhecem, ó, não, nós não sabemos de nada, aí a partir de então eles vão conseguir começar a construir um conhecimento sobre aquele tema que eles estão conversando, né? Também depois de Sócrates, teve Platão e Aristóteles, aí sim Platão deixou muitas obras escritas, né? E Aristóteles também não vai dar para falar um pouco de cada um deles, né? Porque é muita coisa para o tempinho da aula que a gente tem. E isso aí vocês vão ver em filosofia, né? Então, Platão e Sócrates e Aristóteles, principalmente, eles formam a base do pensamento ocidental. O próprio cristianismo, né, a religião cristã, que nós da civilização ocidental, né, independente de se é protestante ou não, né, se é católico ou protestante, né, a grande maioria é cristã, né? Então, a grande base do pensamento cristão, religioso cristão, né, vem de Platão e Aristóteles, mesmo que eles tenham vivido muito antes de Cristo. Tá? Por quê? Porque na filosofia medieval, né, com os monges e os pensadores da Idade Média, eles tiveram contato com essas obras de Platão e Aristóteles, e eles fizeram uma releitura, uma revisão dessas obras de Platão e Aristóteles para o pensamento cristão. Então, quando a gente fala de Santo Agostinho, né, de alguns de São Tomás de Aquino, que são grandes pensadores da Idade Média, né, grandes pensadores medievais que deram a base filosófica do cristianismo, né, eles são profundamente influenciados por Platão e Aristóteles. Tá? Então, por isso que Platão e Aristóteles eles dão a base do pensamento ocidental, né, que a gente conhece hoje, né, que a gente tem hoje, que a gente carrega com a gente hoje. E tem as escolas helenísticas, que a gente já falou algumas delas na aula de projeto de vida. Lembram do epicurismo, do estoicismo, do cinismo, que a gente viu por alto, né? Na aula de projeto de vida, em relação ao sentido da vida, né? E tudo mais. Essas escolas estão inseridas aí nesse contexto, na filosofia na Grécia Antiga. Tá? Além da filosofia, né? Existem os gregos, né? A civilização grega deixou uma grande importância, um grande legado, tá? Em relação à arte, né? Às manifestações artísticas, variadas, muito variadas, né? Em relação ao teatro grego, né? A tragédia, a comédia, surgiu aí na Grécia, né? Existem várias tragédias muito famosas hoje em dia, né? A Édipo, Rei, Antígona, né? Prometeu acorrentado, são várias obras, né? Que eram apresentadas no teatro, né? Que dava conta aí dessa complexidade, né? Da vida da sociedade grega. Tá? Tem também as esculturas, né? Os valores humanistas voltados para crenças e desejos e paixões, buscando a ordem e a harmonia, né? Então, várias esculturas, belíssimas esculturas, né? Que ficaram, né? E que os gregos fizeram também, buscando sempre destacando essa questão humanista, né, de retratar o ser humano, né, buscando o que ele deseja, né, e buscando sempre a harmonia entre o formato das coisas, através do conceito de beleza que eles tinham. Tá? A música, a pintura e a literatura foi muito influenciada pela poesia épica. A poesia épica é um gênero literário, né, de poesia que vai narrar uma história. E esse gênero ficou para a humanidade, né? Ficou para a história através desse cara chamado Homero. Tá? Homero deixou duas obras que são obras basilares de toda a civilização ocidental, que vai contar um pouquinho sobre a organização social, né, e política do mundo grego antigo, tá? Na época, e que vai contar também como essa ideia, né, esses deuses funcionavam e agiam no mundo, né, normal da gente, né? Então, Homero, na verdade, ele compilou, ele juntou todos os mitos que eram narrados oralmente, né? E os mitos eram contados de boca para boca, né? Ou seja, somente de forma falada. Tá? Homero não, Homero juntou todos esses mitos, né? E escreveu em duas obras, né? Duas obras muito conhecidas que a gente tem dele, que é a Ilíada e a Odisseia.
estão vendo essa imagem aí, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os mitos, né, da Grécia, né? Essa imagem é bem soturna, né? Um negócio bem sinistro, tá? Vocês conhecem a história, o mito de Cronos e Zeus? Aham. Eu acho que é Budmar. Conhecem? Isso, pessoal. Que, na verdade, né, Cronos era o pai de Zeus, tá? Cronos era um dos titãs, né? Que aí ele se casou com Reia, tá? Que era a irmã dele, e aí ele teve contato com uma profecia que dizia que ele ia ser destronado por um dos filhos, né? E aí, para impedir essa profecia de se realizar, todo filho que ele tinha, ele devorava, né? E aí essa imagem retrata exatamente ele devorando um dos filhos, sendo que Reia, né, ele não aceitando mais essa situação, ela enganou Cronos, né? Quando Zeus nasceu, ela deu prazer para Cronos uma pedra, ao invés de dar Zeus, né, para ele engolir, para ele devorar, né? Reia deu uma pedra e Cronos comeu uma pedra e escondeu Zeus para ele ser criado e tudo mais e crescer. E quando Zeus cresceu, né, acabou cumprindo a profecia e destronando os titãs, né? Que inaugurou a fase dos Olímpicos, né? Dos deuses olímpicos. Tá? Então, também tem um mito, né, sobre a guerra, né, entre os deuses e os titãs, que era Cronos, né? E está nessa imagem aí representada. A parte de cima são os deuses olímpicos, né, como Zeus, Hades, Poseidon, Apolo, né, Ares, todos esses deuses aí que a gente conhece dos deuses olímpicos, né? E embaixo são exatamente os titãs, né, que acabaram perdendo, né, a guerra, e aí os olímpicos, né, os deuses olímpicos acabaram sobrevivendo e dominando ali os reinos dos céus, né? Deixa o carro de som passar aqui. O professor só desligou o microfone. O senhor desligou o microfone. É porque o carro de som está passando aqui. Ah, tá. É para ler, é? Já parou um pouquinho aqui, ó. Então, essa guerra dos titãs com os deuses, né? Hesíodo descreveu assim a luta. Parecia que ouvindo e vendo tão grande bulha e luz, né, que a terra e o céu se confundiam, pois era enorme o tumulto, né, da terra esmagada e do céu a se precipitar sobre ela, né? Tal o barulho da luta dos deuses. Ao mesmo tempo, os ventos sacudindo-se erguiam o pó, né, o trovão, o relâmpago e o raio ardente, né? Armas do grande Zeus, e levaram a brado os clamores ao seio dos combatentes, e no incessante fragor da espantosa luta, todos mostraram a força dos seus braços. Então veja deve ter sido uma visão bem catastrófica, né? Bem caótica aí essa ideia, né? Essa luta entre os deuses e os titãs. Então, por exemplo, pode ter acontecido um terremoto, né? Um tsunami, alguma coisa, uma erupção de vulcão, que assustou as pessoas que viviam naquela época, e aí eles acabaram criando esse mito, né? E pode ver aí, que diz que a terra e o céu se confundiam, né? O tumulto da terra esmagada, o céu a precipitar sobre ela, né? Tal barulho, né? Da luta dos deuses. Então deve ter tido muito trovoada, muito tempestade, né? O relâmpago, o raio, o trovão, né? Então armas do grande Zeus. Então veja como eles usavam o mito para explicar alguma coisa que eles viam na realidade e não sabiam explicar, tá? Então, vocês sabem quem é esse cara aqui da imagem? Sabem reconhecer ele? Eu ia dizer que era Poseidon, mas não sei não. Na verdade, ele é Zeus. Tá? Esse aqui é Zeus, ó. O símbolo de Zeus,
a águia aqui, ó, ele não está do lado da águia, tá? Ele tem um Mas cetro. ele era pra estar com um relâmpago segurando na mão, tipo um raio. Aí seria a Mas pessoa conhecida de longe. o relâmpago é quando ele está lutando, né? Quando ele está em atividade, e tal. Quando ele está em repouso, assim, ele está no trono, né? Com a águia do lado, com o cetro, né? De poder e tal. Então, são elementos que identificam Zeus, tá? Então, deixa eu passar mais aqui. Esse aqui vai aparecer aqui, cadê? Tá aparecendo aí já? Poseidon, né? Poseidon. Pronto, agora é Poseidon, né? É exatamente, ó, o tridente, né? O deus dos mares, né? E tudo mais. Tá? Então também dá para identificar pelo símbolo, né? E esse cara aqui, vocês sabem quem é? Zeus. Hades, como é? Hades, alguma coisa assim. Hades, né? O seu lado, Exatamente, o seu do Hades, né? inferno, Que é isso aí. o deus do submundo, É. Cadê o deus da né? guerra, professor? O deus da guerra é Ares. Ele não tá, não tá aí não, mas ele é um dos deuses também, né? E aí, do lado dele, o cão Cérbero, né? Que é o cão dos infernos, né? Então, dá para identificar também que é Hades, que é o deus do submundo. Esses três deuses, né? São os deuses mais fortes, são os primeiros, né? Que vieram lá de Reia, né? E de Cronos, né? É, Zeus, quando matou Cronos, né, o pai dele, quando destronou Cronos, ele tirou da barriga do estômago de Cronos, ele tirou Poseidon e Hades, né? E aí eles se juntaram a Zeus e acabaram derrotando os titãs, tá? Então por isso que eles são os três deuses mais poderosos, né? E aí Homero, né, ele, como a gente estava falando, ele escreveu a Ilíada, a principal obra aí de Homero. A Ilíada é um dos dois principais poemas épicos da Grécia Antiga, né, de autoria atribuída ao poeta Homero, que narra os acontecimentos decorridos no período de 50 dias durante o 10º e último ano da Guerra de Troia, conflito empreendido para conquistar a conquista de Ílio ou Troia, cuja gênese radica na ira de Aquiles. Quem tiver interessado aí, eu sugiro, né, eu indico a série da Netflix que está atualmente, que é Troia, tá? Que vai contar exatamente essa história aí, né? A história da Guerra de Troia. A Ilíada, especificamente, ele trata desses 50 dias, tá? Que vai falar principalmente de Aquiles, que é um herói grego. Tá? Mas a Guerra de Troia, ela surgiu a partir do sequestro, né, de Helena por Paris, né, que era um príncipe troiano. Te, Paris teve uma disputa, né, entre as deusas, né, Afrodite, Hera e Atena, tá, para ele escolher qual era a mais bonita, né, qual era a mais para receber uma maçã de ouro, né? E aí ele escolheu Afrodite e cada uma delas ia oferecer uma coisa a ele, né? E aí Afrodite ofereceu a Paris, né, que ele conquistasse a mulher mais bonita de todo mundo, né? E aí a mulher mais bonita de todo mundo era Helena de Troia. E aí quando ele foi em uma visita à cidade de Esparta, né, que Helena era casada com Menelau, né, que era o rei de Esparta. Então ele acaba sequestrando, né, Helena e vai junto com ele, né? E aí eles começam a guerra entre os gregos, tá? Que se junta todas as cidades-estados gregas, né? E aí se junta para invadir, né, e conquistar Troia, derrotar Troia. E aí, dentro dessa guerra, que dura 10 anos de guerra, né, é uma guerra muito longa que não conseguia ter um sucesso, um, uma definição, né? E aí, durante essa guerra, tem o período da ira de Aquiles. Aquiles é um herói grego. Vocês já ouviram falar de calcanhar de Aquiles? Já ouviram falar da expressão de calcanhar de Aquiles, né? A Aline já ouviu aí ó, a expressão. É uma expressão bem conhecida, né? Que a gente fala quando está querendo dizer que já encontrou o ponto fraco de alguém, não é isso? Então, ó, sei lá,
tal coisa é o calcanhar de Aquiles de fulano, né? Então, ou seja, aquilo é o ponto fraco daquela pessoa. Isso vem por que calcanhar de Aquiles? Porque a mãe dele, né, era uma ninfa, né? E aí quando ele nasceu, ela banhou ele, pegou pelos pés, pelo calcanhar, segurou pelo calcanhar, como está na imagem aí, ó. Ela segurou pelo calcanhar e banhou ele no rio Estige, que é um rio do submundo, né? Que aí quem mergulha nele fica invulnerável, né? Ou seja, ele fica sem poder ser machucado em nenhum canto, que foi banhado pelas águas do rio Estige. Mas sendo que como a mãe dele, né, Tétis, segurou ele pelo calcanhar, então a única parte do corpo dele que não foi banhada foi exatamente o calcanhar. Então, o único local em que poderia ser ferido, né, e morto, seria pelo calcanhar. Tanto é que Aquiles acaba morrendo, né, com uma flechada, né, uma flecha que atinge o calcanhar dele, e aí ele morre. Então, é, a Ilíada, né, trata exatamente da busca pela glória, tá? Através da jornada de Aquiles. Porque Aquiles, ele teve, antes de ir para a guerra, ele disse, foi dito para ele, ó, você tem a opção de não ir para a guerra, né, e viver uma vida tranquila, até velho, né, com seus filhos, netos e tudo mais, né, ou seja, uma vida normal, uma vida medíocre, tá? Ou você pode ir para a guerra de Troia, a se tornar um grande herói, né, conquistar muita glória e morrer jovem. Tá? E vocês escolhiam o quê? Vocês escolhiam viver uma vida tranquila e medíocre e normal até uma idade avançada, ou vocês preferiam conquistar uma glória eterna na guerra e morrer na guerra? É meu viver por um bom tempo, professor. O negócio de morrer da guerra não dá certo, não. Preferiam uma vida Morrer na tranquila, né? guerra, honrando o nome. Maias preferia morrer na guerra. Quem mais? Alguém mais aí faria essa escolha? Entre uma vida tranquila e até a idade avançada, ou então conquistar a glória, né? Não preciso nem falar que Aquiles escolheu, né, a glória. Tanto é que a gente fala dele até hoje, né? Então ele foi para a guerra, né? Ele acabou morto na guerra, né? Mas aí os feitos dele e tudo mais, né? Que ele acabou matando, né? O principal defensor, o principal herói troiano, que foi Heitor, que está aí nessa imagem, ó. Ele não está no carro né? Ele está carregando um corpo, né? Esse corpo aí foi é de Heitor, o príncipe troiano, o principal defensor, o principal herói, né? Seria o Aquiles do lado troiano, né? Aquiles estava no lado grego e Heitor do lado troiano. Então, numa luta entre os dois, né? Ele acaba derrotando e matando Heitor e aí enfraqueceu o, o exército troiano, né? As defesas troianas, tá? A outra obra de Homero é a Odisseia, né? Que aí é um poema épico do século IX que trata, descrito pelo poeta grego Homero, né? Que narra as aventuras do herói Ulisses na sua viagem de retorno para Ítaca, né? Após a guerra de Troia. Então, o nome de Odisseia vem de Odisseu, né? Um herói grego, né? Que para os latinos, né? Para os romanos é Ulisses. Então, Ulisses, né? Ele lutou na guerra de Troia. Ele tinha acabado de se casar com Penélope e passou 10 anos lutando na guerra. Depois, quando a guerra terminou por causa de Ulisses, né? Vocês conhecem a expressão cavalo de Troia? Já ouviram falar no cavalo de Troia? Sem ser o vírus do computador. Assim, no carro de Troia, quando eles lutam o carro de madeira, já, né? Mas assim, a impressão não. O cavalo de Troia, né, é um presente, tá, que os gregos deram para os troianos, né, fizeram um cavalo gigantesco de madeira e dentro do cavalo colocaram soldados gregos, tá, que, claro, os troianos não sabiam que tinha soldado lá dentro e aí colocaram o cavalo para dentro da muralha, né, para dentro da cidade. Quando anoiteceu, tá, eles comemoraram porque pensavam que era um presente dos deuses e tudo mais.
E aí eles comemoraram bastante, beberam muito de noite, né? E ficaram todo mundo, depois quando todo mundo foi dormir da festa, aí os soldados troianos, os soldados gregos que estavam dentro do cavalo saíram, abriram os portões da cidade e o exército grego invadiu e conseguiu derrotar Troia, né? Então foi assim que a guerra chegou ao fim, né? Por uma artimanha, né? Por uma invenção de Ulisses, porque esse cavalo de Troia foi uma ideia de Ulisses, né? E foi inspirado pela deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, da estratégia e tudo mais, né? E aí depois, é, por causa que ele conseguiu destruir, né? O Troia, né? O deus Poseidon ficou muito irritado com Ulisses e acabou na volta para casa, o que seria uma volta rápida para casa, ele fez com que Ulisses passasse outros 10 anos rodando pelos mares, tá? Porque Poseidon é o deus dos mares, né? Então, como uma afronta, né, para se vingar de Ulisses, o Poseidon fez com que ele ficasse é, rodando, né, de lugar para lugar, de ilha para ilha, sem nunca chegar em casa. Então, a Odisseia vai tratar exatamente dessas aventuras que Ulisses passa. Uma delas é nessa que está a imagem retratada aí, ó. O, o gigante aí é um ciclope, tá? Um ciclope que é um gigante de um olho só, né? Que vocês já devem saber. E esse gigante é chamado de Polifemo, né? Quando o Ulisses e os tripulantes dele chegaram, né? Eles foram para a caverna de Polifemo e aí Polifemo ia matando, né? A cada dia ele comia um dos tripulantes, né? Ele devorava um dos tripulantes. E aí Ulisses teve uma ideia de como fugir, né? Ele acabou dizendo, né, que ó, quando o Polifemo perguntou qual o seu nome, né? Aí Ulisses disse, já pensando o que é que poderia fazer, ele disse que se chamava Ninguém. Ó, meu nome é Ninguém, tá? E aí, depois da noite, né, quando o Polifemo estava dormindo, ele pegou uma lança, né, e furou o único olho, porque o Ciclope só tem um olho, né? Então ele furou o único olho de Polifemo, e aí Polifemo sai assustado da caverna, abre a caverna e chama os outros Ciclopes, né? E diz, venham me ajudar, ninguém fez isso comigo, ninguém fez isso comigo. Aí os outros Ciclopes disse, oxe, o cara tá ficando doido, né? Ninguém fez isso com ele. Então aí, através dessa artimanha, né, Ulisses conseguiu fugir. E ele também era casado com Penélope, uma história de amor muito bonita entre os dois, né, que até hoje a gente se fala bastante, que no total Ulisses passou 20 anos fora, 10 anos da Guerra de Troia e 10 anos voltando, né, para casa. E aí eles tinham acabado de se casar. Então, como ele, ele era um rei, né, e ela era uma rainha, com tanto tempo fora, tá? E começou a aparecer pretendentes para casar novamente com ela, dando Ulisses como morto, né? E aí vários pretendentes forçando e pressionando ela a casar, e ela disse, ó, eu caso com vocês, com um de vocês, né, depois que eu terminar de bordar, né, uma manta pro meu falecido marido, né, que ainda não estava morto, mas ninguém sabia, né? Aí ela costurava a manta durante o dia, tá? E de noite ela descosturava, né? Tudo que ela tinha feito durante o dia, ela tirava de noite. Então, por isso que foi desse jeito que ela ficou enrolando lá os pretendentes e tudo mais, até que Ulisses conseguisse voltar, né, derrotasse os pretendentes e ficasse junto com ela, né? Então, é outra história aí também contada na Odisseia. Então, aí a gente vai passar rapidinho aí algumas outras coisas aí que os gregos, e a gente vai chegar em Roma também. Tá? Isso aí é um dos principais templos romanos, né? O templo do Partenon, tá? De Atenas. Foi um templo construído, né, em honra é, aos deuses, né? E foi o símbolo da ostentação, né, do, do poderio econômico e militar, né, que a Atenas conseguiu aí naquele século de Péricles que a gente viu na outra aula, tá? Na questão da democracia grega, a gente já falou também, né, a questão de que essa ideia de povo no poder, né, foi uma invenção grega, né, que era uma democracia direta, que o próprio cidadão em praça pública, né, iria debater e discutir as decisões políticas que eles iriam tomar, tá?
Mas aí tem uma limitação na democracia grega que todas as pessoas não eram tidas como cidadãs, né? Somente aqueles cidadãos do século masculino, né, acima de 18 anos, né? Então, mulheres, tá? Escravos, estrangeiros não tinham cidadania, né, grega, né, cidadania ateniense, né? Então, o que limitava um pouco o alcance dessa democracia, né? Mas aí esse sistema político em que o próprio povo iria decidir os caminhos, né, o que fazer, vem da Grécia antiga, tá? Na medicina eles também foram muito importantes, né? O pai da medicina é Hipócrates, né? Que diz que a comida seja teu alimento, tá? Cadê? Voltando aqui. E a tua medicina, né? Então, eles também influenciaram na matemática, tá? Então, o próprio conhecimento matemático foi muito desenvolvido, né? Na Grécia, tá? Então, através de Tales e de Pitágoras, né? E a própria religião, né? Como a gente vê que a religião politeísta, tá? Ou seja, acreditava em vários deuses e os deuses eles representavam, né, elementos da personalidade dos seres humanos, né? Não é como o Deus cristão, não, né? Que Deus é perfeito, né? Os homens é que eles, apesar de terem sido feitos à semelhança de Deus, mas sendo que o livre-arbítrio fez com que nós nos perdêssemos, nós caíssemos no pecado e tudo mais, né? Os deuses gregos, não, eles eram iguais aos seres humanos, tinham as mesmas paixões, né? Tinham mesmos defeitos, né? Vingança, raiva, né? Amor, né? E tudo mais. Então, eles eram feitos, os homens eram as cópias, os deuses eram as cópias dos homens, tá? Tinham as mesmas coisas. Então, é, os gregos eram politeístas, né? E esses deuses tinham essas feições, né? Essas características humanas. Quando conquistou a Grécia, né, passou também a passar a ter isso aí, tá? A, rebatizou os deuses gregos, né, em nomes romanos, e aí surgiu o cristianismo quando Cristo nasceu, né? O imperador romano era Augusto, fundador do império. Tá? Então, as origens do cristianismo encontram-se nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Tá? E tem como os princípios fundamentais o monoteísmo, a crença na ressurreição do corpo e no juízo final, o amor ao próximo e a igualdade entre os homens, né? Então, foi nas camadas urbanas e pobres, né, que o cristianismo encontrou mais adeptos, né? Então, no início, os cristãos foram muito perseguidos pelos imperadores romanos, tá? Porque os cristãos não aceitavam, né, a cultura, né, e os deuses, o que Roma queria colocar, santificar o imperador, né, ou os deuses, né, romanos e tudo mais. Então, os cristãos não aceitavam fazer isso. Então, por isso que para os romanos, né, para o setor político, né, os poderosos de Roma, os cristãos eram incômodos, né, porque eles não aceitavam, não se submetiam às instruções, né, e às normas religiosas, né, não cultuavam os mesmos deuses, tá? Então, no governo de Nero, né, teve a primeira perseguição aos cristãos de Roma e se repetiu por mais 9 meses no espaço de 249 anos. Tá? Aos poucos é que o cristianismo saiu de uma religião perseguida para ser a religião oficial, né? O imperador Teodósio, em 380, foi batizado e em 391 aboliu definitivamente o paganismo politeísta. E aí o cristianismo tornava-se a religião oficial do império, tá? Então, de Roma, né, pegou essa parte de politeísta e também a questão do cristianismo. Tá? Então, no direito romano, tá, também foi muito importante essa contribuição romana, ou seja, as leis, né, os fundamentos das leis. Então, todas as leis serem escritas, tá? Então, o direito também se modificou, tá? Maior proteção aos órfãos e idosos, uma humanização dos processos judiciais e a garantia de integridade física do cidadão. Tá? Tudo isso estava descrito nas leis, tá? Que antes não tinha. Antes as leis eram faladas, né? Os poderosos poderiam fazer o que quisesse a lei, tá?
Então, foi criado o direito civil, o jus civilis, né, baseado nos costumes e nas leis mais antigas, isso desde a época da República, tá? Então, não foi no Império que foi criado isso, não. Essa questão do jus civis, né, do direito civil, foi quando a lei das 12 tábuas, né, e assim e outros avanços lá e disputas, né, entre plebeus e patrícios, tá? Então, foi baseado em várias leis baseadas nos costumes e nas leis consideradas mais antigas. Eita, tem o direito estrangeiro, né, o jus gentium, com as conquistas territoriais, né, e o domínio de outros povos. Surgiu o direito estrangeiro, que também é o direito internacional de hoje, né, o direito natural, jus naturale, né, compunha-se do conjunto de princípios fundamentais e universais da justiça, né, que não podiam ser desobedecidos por nenhuma autoridade. Então, esses são alguns do legado, né, em relação ao direito, que é uma das principais contribuições dos romanos para a cultura ocidental. Tá? E aí, juntos, eles formavam o direito público. Tá? Quanto às relações pessoais e familiares, né, eram regulamentadas pelo direito privado. Então, todas essas noções de direito a gente tem até hoje. Tá? Na nossa legislação, no nosso ordenamento jurídico, tem essas bases aí do direito. Tá? Os romanos também legaram a questão da cultura, né, e o divertimento, tá? A questão do entretenimento, né, que foi muito importante para os romanos. O panis et circenses, não sei se vocês já ouviram falar do pão e circo, da política do pão e circo, né, com a expansão de Roma, a cidade se tornou o foco de todos os acontecimentos políticos e sociais, atraindo a população. Desta forma, Roma ficou bastante povoada por todas as classes sociais, inclusive a classe pobre que via esperanças em fixar residência em Roma. Como o quantitativo de pessoas miseráveis, né, crescia gradativamente, os dirigentes romanos precisavam controlar uma maneira de impedir possíveis rebeliões para abalar a ordem pública. Então, eles manipulavam a massa, né, de população pobre através dando pão, né, fornecendo pão, distribuindo pão para essa população e distribuindo também circo, né? Esse circo não exatamente o circo que a gente tem hoje, mas espetáculos públicos para o divertimento, como os gladiadores. Com certeza vocês já viram, né, várias imagens de gladiadores. A gente falou, inclusive, na última aula sobre a revolta dos escravos, né, de Espartaco e tudo mais, que ele era um gladiador. Os gladiadores vinham, né, eram obtidos através da escravização dos povos conquistados, e aí eles lutavam até a morte para o divertimento público. Né? Todos o público, né, a pessoa que estava assistindo vibrava, né, e iam ao delírio a cada gladiador que caía, né, e os mais fortes, né, os que mais ficavam, conseguiam mais vitórias, se tornavam pessoas muito populares, né, quase como um popstar hoje em dia, né, porque eles tomavam fama, né, os donos deles queriam também cuidar bem deles para eles lutarem bem e conquistarem mais fama, mais dinheiro para o dono e assim por diante. Então, os gladiadores, apesar de escravos, eles foram, claro que também sofriam muitos maus tratos e tudo mais, mas sendo que eles poderiam conquistar um status de estrela, né, de famoso, de uma pessoa famosa lá dentro dessa política de pão e circo. Tá? Então, para a gente ir finalizando aqui, né, tem a civilização romana também deixou uma influência muito grande nos idiomas derivados do latim, que era o idioma falado e escrito da Roma antiga. Então, quando a gente fala de português, francês, espanhol, italiano e romeno, né, são línguas latinas, ou seja, todas essas línguas, apesar de serem distintas, diferentes, elas têm a mesma base, a mesma raiz, que é exatamente a língua latina, né, a língua de Roma. Tá? E aí, por último, né, o exército, tá, responsável pela expansão territorial romana, um exército profissional, né, como a gente viu lá naquela aula sobre tecnologia militar. Tá? Então, as legiões romanas, né, foram fundamentais para expandir e conquistar os territórios. Tá? Então, só separei aqui duas questões para a gente fazer para terminar. Né? Ó, várias razões, vocês colocam aí a alternativa correta. Tá? Várias razões explicam as perseguições sofridas pelos cristãos no Império Romano.
A gente acabou de falar das perseguições que os cristãos sofreram, né? Essas perseguições eram devidas a quê, né? Entre elas, as razões, né? Letra A, a oposição à religião do Estado romano e a negação da origem divina do imperador pelos cristãos. Letra B, a publicação do Edito de Milão, que impediu a legalização do cristianismo e alimentou a repressão. Letra C, a formação de heresias como a do arianismo, de autoria do bispo Ário, que negava a natureza divina de Cristo. Letra D, a organização dos concílios ecumênicos, que visavam promover a definição da doutrina cristã. Letra E, o fortalecimento do paganismo sob o imperador Teodósio, que mandou martirizar milhares de cristãos. E aí, qual é a alternativa correta? As razões aí para a perseguição dos cristãos. Vocês marcariam qual? Marco e Vinícius, a letra A. Alguém mais? Marcos acertou, né? É realmente a letra A, tá? Pauliano também botou a letra A aí, ó. Então, tá correto, tá? Então, deixa eu passar. Ó, durante muitos séculos, os antigos romanos divertiram-se com a atuação dos gladiadores nos chamados espetáculos públicos, né, que utilizavam diferentes tipos de armas permitidas pelas autoridades de Roma, como as que podem ser observadas na ilustração que a gente viu. Esses gladiadores eram recrutados principalmente entre o quê? Ou seja, como eles eram obtidos, né? Letra A, entre os poderosos, homens poderosos da plebe. Letra B, cidadãos de nobreza, né? Servos de latifúndios estatais. Letra D, escravos de áreas dominadas ou heróis de conquistas romanas, né? Marcos já colocou aí letra D, né? Exatamente escravos das áreas dominadas, né? Tá certo aí, tá? Tem mais algumas questões, mas como o tempo já deu, né? Eu vou botar esse material lá numa plataforma. Quem quiser dar uma olhadinha, né, eu vou disponibilizar a aula também no YouTube para vocês acompanharem aí quando quiserem, né? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, pessoal, foi ótimo, gostei bastante. Não? Mais alguém aí? Então, como já deu aí a hora, né? A gente vai se despedindo aí agora. Mais tarde, daqui a pouco eu estou botando aí a atividade na plataforma para vocês irem fazendo. Beleza? Então a gente vai se despedindo aqui, tá? Um grande abraço aí para vocês. Valeu aí pela Tchau, presença. pessoal. Bom final de semana pro senhor. Aí a gente. Oi? Bom final de semana pro senhor. Bom final de semana também aí, Marco. Um grande abraço aí para vocês. Até mais.